O envelope caiu-lhe aos pés no exato momento em que o metro travava bruscamente na estação Marquês de Pombal. Pedro inclinou-se por instinto, apanhou-o antes que alguém o pisasse, e sentiu logo que não era lixo comum, papel grosso, selo antigo, endereço escrito à mão com tinta azul já desbotada. Não tinha remetente. Só o nome, Tomás Ribeiro, Rua da Rosa, número 42, Bairro Alto. Pedro guardou-o no bolso do casaco sem pensar duas vezes. Tinha 32 anos, era designer gráfico, vivia sozinho num teu em Alcântara, nos últimos meses, sentia-se cada vez mais invisível. O comboio arrancou de novo, cheio de gente que não se olhava nos olhos, e ele ficou ali, de pé, com o coração a bater mais rápido do que o costume. Porquê? Não sabia explicar. Talvez porque, desde que Miguel o abandonara há 2 anos, Pedro deixara de acreditar em coincidências que mudassem vidas. É só uma carta perdida, pensou enquanto subia as escadas mecânicas. Amanhã meto-a numa caixa de correio e acabou-se. Mas a ideia não o largava. Durante o resto do dia, no escritório aberto perto do cais do Sodré, cada vez que tocava no bolso sentia o envelope como um pequeno coração a pulsar contra o seu. À hora do almoço, sentou-se num banco junto ao rio e abriu-o. Não devia. Sabia que não devia. Mas abriu. As palavras saltaram-lhe aos olhos como facas doces. Meu querido Tomás. Se estás a ler isto, é porque finalmente reuni coragem. Ou porque já não aguento mais esconder. Amo-te desde o primeiro dia em que nos cruzámos na Faculdade de Belas Artes, quando partilhaste comigo o teu lápis 2B e sorriste como se o mundo inteiro coubesse naquele gesto. Durante estes 10 anos fingi que eras só o meu melhor amigo. Vi-te namorar com raparigas, vi-te sofrer, vi-te sorrir para disfarçar, e guardei tudo dentro de mim como um segredo que me queimava o peito. Já não consigo. A sociedade, a família, o medo, tudo isso parece pequeno comparado com o que sinto quando estás perto. Quero dizer-te pessoalmente, mas se falhar, se a voz me fugir, pelo menos fica esta carta. Quero estar contigo, Tomás. De verdade. Sem máscaras. Se sentires o mesmo, encontra-me no Mirador de Santa Catarina no dia 15 de outubro, ao pôr do sol. Se não apareceres, entenderei. E continuarei a amar-te em silêncio, como sempre fiz. Com todo o meu coração. André. Pedro dobrou a folha com mãos trêmulas. A data da carta era de 2015. 10 anos antes. O selo nunca fora carimbado, alguém a colocara no correio e depois, por pânico ou arrependimento, retirará. Ou perderá 10 anos de silêncio. Pedro sentiu um aperto no peito que não era ciúme, era dor alheia. Imaginou André à espera no Miradouro, o sol a cair sobre o Tejo, e Tomás que nunca chegara porque nunca soubera. Imaginou 2 homens jovens, cheios de medo, separados por uma carta que viajara no tempo até cair aos pés de um estranho. Tenho de encontrar o Tomás, decidiu ali mesmo. Não era curiosidade. Era uma espécie de dívida moral. Se aquela carta ainda pudesse consertar algo, uma amizade rota, um arrependimento, um amor que nunca acontecera, então valia a pena tentar. Procurou o nome nas redes sociais durante a tarde inteira. Tomás Ribeiro, arquiteto, 42 anos, perfil discreto, poucas fotografias. Morava no Bairro Alto, tal como o endereço indicava. Havia uma página profissional, ateliê pequeno especializado em reabilitação de edifícios antigos. Pedro enviou mensagem privada, curta e cuidadosa. Olá, Tomás. Não nos conhecemos. Encontrei uma carta perdida no metro Edressedaci, datada de 2015. Parece importante. Gostaria de lhe entregar pessoalmente. Pode ser. A resposta chegou ao fim do dia, uma única palavra. Onde? Marcaram no Adamastor, o Mirador de Santa Catarina, no dia seguinte ao fim da tarde. Pedro passou a noite sem dormir. Não parava de reler a carta, de imaginar vozes, rostos, vidas. Sentia-se intruso e, ao mesmo tempo, escolhido pelo destino. Quando chegou ao Miradouro, o céu estava limpo, o rio brilhava lá embaixo. Tomás já lá estava, encostado à grade, alto, cabelo grisalho curto, olhos castanhos cansados. Vestia um casaco de lã azul escuro que parecia Carmas usado. Tinha um ar reservado, quase defensivo.
És o Pedro? Perguntou sem rodeios. Sou. Obrigado por vir. Pedro tirou o envelope do bolso e estendeu-lhe. Tomás pegou nele devagar, como se pesasse ouro. Ao ver o próprio nome escrito naquela caligrafia que reconheceu imediatamente, o rosto mudou. As sobrancelhas franziram-se, os lábios apertaram-se. Onde encontraste isto? Caiu-me aos pés no metro. Ontem. Tomás abriu o envelope. Leu em silêncio. Pedro viu-lhe as mãos tremerem. Viu-lhe os olhos marejarem, rápidos, antes de baixar a cabeça. Meu Deus, murmurou Tomás. 10 anos. Ficaram calados muito tempo. O vento soprava leve, trazia cheiro a mar. Conhecias o André? Arriscou Pedro por fim. Tomás ergueu o olhar. Havia ali uma dor antiga, endurecida pelo tempo. Era o meu melhor amigo. Morreu há 5 anos. Cancro. Rápido. Nem tive tempo de... Engoliu em seco. Ele nunca me disse nada. Nunca. Pedro sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Lamento tanto. Não lamentes, disse Tomás, voz rouca. Tu foste o único que lhe trouxe. Depois de tanto tempo. Olharam-se. 2 estranhos unidos por uma carta que chegara demasiado tarde. Queres tomar um café? Perguntou Tomás de repente. Preciso de falar sobre isto com alguém. E tu já sabes tudo. Pedro aceitou. Desceram até uma esplanada pequena na rua do Alecrim. Sentaram-se à mesa do canto. Tomás falou durante horas. Contou como ele e André se tinham conhecido na faculdade, como partilhavam tudo, viagens, noites de insônia, segredos, menos aquele. Contou como, depois da morte de André, encontrara caixas cheias de desenhos dele mesmo, retratos feitos ao longo dos anos, sempre escondidos. Eu era casado na altura, confessou Tomás. Com uma mulher que amava de certa forma. Tive uma filha. Mas depois do divórcio, nunca mais consegui estar com ninguém. Achava que era por causa da Leonor, a minha filha. Mas talvez fosse por ele. Pedro escutava, coração apertado. Também ele carregava as suas cicatrizes, Miguel, que o deixara por não suportar a pressão da família, os pais que ainda fingiam não saber, os amigos que se afastavam quando o tema surgia. Quando se despediram já era noite. Tomás apertou-lhe a mão com força. Obrigado, Pedro. A sério. Esta carta dói. Mas também cura qualquer coisa que eu nem sabia que estava aberta. Pedro voltou para casa a pé, pelas ruas empedradas de Lisboa iluminadas. Sentia-se leve e pesado ao mesmo tempo. Não esperava nada daquela história além de ter feito a coisa certa. Mas, nos dias seguintes, Tomás começou a mandar mensagens. Pequenas coisas, uma fotografia do mirador ao nascer do sol, uma memória que a carta despertara, uma pergunta sobre o dia de Pedro. Uma amizade improvável nasceu. Encontravam-se para café, para caminhar junto ao rio, para falar de tudo, de André, de amores perdidos, de medos que ainda carregavam. Pedro descobria em Tomás uma ternura escondida sob camadas de reserva. Tomás via em Pedro uma coragem que ele próprio nunca tivera. Mas, à medida que as semanas passavam, Pedro começava a sentir algo mais perigoso. Cada vez que Tomás sorria, um sorriso raro, mas verdadeiro, o peito dele apertava de forma diferente. Não, pensava. Ele está a curar uma ferida de 10 anos. Não posso complicar isto. E, no entanto, complicava. A primeira discussão aconteceu numa noite de chuva forte, num bar pequeno no Príncipe Real, tinham combinado beber um copo depois do trabalho. Tomás chegara atrasado, encharcado, com ar preocupado. Desculpa, disse, sentando-se. A Leonor ligou. Está zangada comigo outra vez. Leonor, a filha de 20 e poucos anos, estudava em Coimbra e mal falava com o pai desde que ele saíra do armário, há 3 anos, depois da morte da mãe num acidente de viação. O coming out tardio destruíra o que restava da relação. Pedro pediu 2 imperiais. Tentou animar a conversa, mas Tomás estava distante. De repente, largou.
Às vezes penso que se eu tivesse sabido da carta mais cedo talvez tivesse tido coragem de ser honesto com toda a gente. Talvez a Leonor me odiasse menos. Não podes pensar assim, respondeu Pedro, suave. Fizeste o que conseguiste na altura. Tomás olhou fixamente. Tu fizeste. Aos 25 anos contaste à tua família, aguentaste o silêncio deles, continuaste em frente. Eu esperei 40 anos. Havia acusação na voz. Pedro sentiu-se ferido. Não é competição de sofrimento, Tomás. Não é? Tomás bebeu o copo de um trago. Tu és livre. Eu sou um cobarde que chegou tarde demais a tudo. Pedro calou-se. Doía ouvir aquilo, sobretudo porque parte dele temia que Tomás tivesse razão. Nessa noite separaram-se friamente. Durante uma semana não houve mensagens. Pedro mergulhou no trabalho, mas a ausência pesava. Sonhava com Tomás à espera no mirador vazio. Acordava com o coração acelerado. Sou só o mensageiro, repetia para si mesmo. Nada mais. Mas, numa tarde de dezembro, Tomás apareceu à porta do ateliê de Pedro sem avisar. Trazia um guarda-chuva pingando e uma expressão arrependida. Posso entrar? Entrou. Sentaram-se no sofá velho do canto. Tomás falou primeiro. Fui injusto. Estava a descarregar em ti o que sinto por mim mesmo. Desculpa. Pedro suspirou. Também eu podia ter sido mais compreensivo. Sei como é difícil chegar tarde à própria vida. Tomás estendeu-lhe um pequeno embrulho. Trouxe isto. Encontrei nas coisas do André. Era um desenho a lápis. Pedro reconheceu o mirador de Santa Catarina, mas com dois homens de costas, um encostado ao outro, vendo o pôr do sol. No canto inferior, uma dedicatória, para o dia em que formos corajosos. Ele desenhou isto meses antes de morrer, explicou Tomás. Nunca soube para quem era. Agora acho que era para nós os dois. Pedro sentiu lágrimas quentes. Não lutou contra elas. Nessa noite falaram até de madrugada. Tomás confessou que, desde que se conheciam, sentia algo novo, um desejo de proximidade que o assustava e atraía em partes iguais. Pedro admitiu o mesmo. Mas ambos travaram no mesmo medo, estragar a única coisa boa que a carta perdida lhes trouxera. Não quero ser o teu consolo, disse Pedro, voz baixa. E eu não quero ser o teu projeto de redenção, respondeu Tomás. Riram-se, nervosos. Decidiram dar tempo ao tempo. Continuar amigos. Ver o que acontecia. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma semana depois, Pedro recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Olá. Sou o Francisco, primo do André. Tomás deu-me o teu contacto. Preciso de falar contigo sobre a carta. É urgente. Podemos encontrar-nos? Pedro gelou. Francisco. Nunca ouvira falar dele, marcou no café habitual. Francisco era alto, magro, olhos iguais aos de André nas fotografias antigas que Tomás mostrara. Tinha 40 anos, ar de quem não dormia há dias. O André era o meu primo mais novo, começou sem preâmbulos. Ele guardava um diário. Depois da morte, a família quis queimá-lo. Eu salvei-o. Há entradas sobre o Tomás e sobre ti. Sobre mim? Pedro franziu o sobrolho. Impossível. O André morreu antes de eu conhecer o Tomás. Francisco tirou um caderno pequeno da mochila, abriu numa página marcada. Lê. A caligrafia era a mesma da carta. 15 de março de 2015. Sonhei com um homem que encontraria a minha carta anos depois. Não vi o rosto, mas senti que ele seria importante. Que levaria as minhas palavras ao Tomás quando eu já não pudesse. Que talvez os ajudasse a serem felizes onde eu falhei. Ridículo, eu sei. Mas os sonhos às vezes são a única coragem que nos resta. Pedro sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Há mais, disse Francisco. O André escreveu que, se alguém encontrasse a carta, era sinal de que ainda havia esperança. Pediu-me, no testamento, que procurasse o Tomás se algo acontecesse. Só agora soube da carta, por ele.
Francisco olhou Pedro nos olhos. O André acreditava em destino. E eu começo a acreditar também. Mas há um problema: a família do André nunca aceitou a orientação dele. Se souberem que a carta chegou ao Tomás, vão querer destruí-la. Vão querer apagar o André outra vez. Pedro sentiu o mundo inclinar-se. O que queres de mim? Que me ajudes a proteger isto. O diário. As provas de que o André amava em liberdade. Porque o Tomás merece saber toda a verdade. E tu parece que fazes parte dela. Nessa noite Pedro não conseguiu dormir. Contou tudo a Tomás no dia seguinte. Mostrou-lhe o diário. Tomás leu página após página, rosto cada vez mais pálido. Ele sabia, murmurou. Sabia que eu também sentia algo. Há descrições de olhares meus, de gestos, meu Deus, eu era tão cego. Choraram juntos, abraçados pela primeira vez, um abraço longo, sem promessas, só consolo. Mas a ameaça da família de André parava. Francisco avisou, a tia, devota e poderosa, descobrira rumores. Queria o diário de volta. Ameaçava processo, escândalo. A amizade entre Pedro e Tomás transformou-se em aliança. Decidiram digitalizar tudo, guardar cópias seguras. Mas, no meio do medo, algo mudou. Os olhares demoravam mais. As mãos tocavam-se sem querer, e depois de propósito. Numa noite, depois de horas a trabalhar no computador, Tomás desligou o ecrã e virou-se para Pedro. Se amanhã tudo isto explodir, pelo menos quer ter sido honesto uma vez na vida. Inclinou-se. O beijo foi tímido, quase assustado. Mas verdadeiro. Pedro correspondeu, coração aos saltos. Quando se separaram, Tomás sorriu, aquele sorriso raro que iluminava tudo. Obrigado por teres apanhado aquela carta no metro. Obrigado por teres aparecido, respondeu Pedro. Parecia o início de algo. Mas ambos sabiam que o pior ainda estava para vir. A bomba rebentou numa manhã fria de janeiro. Pedro acordou com o telemóvel a vibrar sem parar. Mensagens de números desconhecidos, chamadas perdidas. Abriu o jornal online e viu a manchete. Arquiteto de Lisboa envolvido em escândalo de cartas de amor gay póstumas. Uma página sensacionalista publicara excertos do diário de André, distorcidos, sensacionalizados. A tia de André dera entrevista anónima, acusando Tomás de ter corrompido o sobrinho doente. Dizia que a carta era falsificação, que o diário fora roubado. Tomás ligou a tremer. A Leonor viu. Está furiosa. Diz que nunca mais quer falar comigo. Pedro vestiu-se em segundos e correu para o ateliê de Tomás. Encontrou-o sentado no chão, rodeado de papéis, rosto cinzento. Vão destruir o nome dele, disse Tomás. Vão transformar o amor do André em vergonha. Pedro ajoelhou-se ao lado dele. Não vamos deixar. Temos as cópias. Temos a verdade. Mas a verdade parecia frágil contra o veneno espalhado. Amigos de longa data ligaram a desfazer sem desculpas, não é nada pessoal, mas clientes cancelaram projetos. A filha de Tomás bloqueou em todo o lado. Francisco apareceu à tarde, olhos vermelhos. A minha tia contratou um advogado. Quer processar-nos por difamação. Diz que o diário é propriedade da família. Os três reuniram-se numa pequena associação LGBT no Príncipe Real que ofereceu apoio jurídico gratuito. O advogado foi claro, o caso era delicado. Em Portugal a lei protegia a privacidade, mas a família podia alegar violação de direitos de autor moral. O processo arrastar-se-ia anos. E a comunicação social? Perguntou Pedro. Aí perdemos sempre, respondeu o advogado. O sensacionalismo vende. Nessa noite Pedro e Tomás jantaram em casa de Pedro, em silêncio. Depois, Tomás falou pela primeira vez sobre suicídio. Às vezes penso que seria mais fácil desaparecer. Poupar a Leonor a esta vergonha. Poupar o André a este circo. Pedro agarrou-lhe as mãos com força. Não ouses. O André esperou 10 anos para ser ouvido. Não vais calá-lo agora. E eu preciso de ti aqui. Olharam-se longamente. O beijo que se seguiu foi desesperado, cheio de medo e necessidade.
Deitaram-se no sofá, abraçados, sem mais. Só o calor um do outro contra o mundo. Nos dias seguintes, Pedro tomou uma decisão radical. Escreveu um texto longo, honesto, contando toda a história, a carta perdida, o diário, o amor de André, a coragem tardia de Tomás. Publicou num blog anónimo que, em poucas horas, foi partilhado por centenas de pessoas. Influencers LGBT amplificaram. Jornais sérios começaram a investigar a outra versão. A maré virou lentamente. Cartas de apoio chegaram. Uma petição online pediu respeito pela memória de André. Leonor, depois de dias de silêncio, mandou uma mensagem curta ao pai. Vi o texto. Não sei o que pensar. Mas amo-te, pai. Apesar de tudo. Tomás chorou como uma criança. Mas a tia de André não desistiu. Processou Francisco por furto do diário. A audiência foi marcada para março. Pedro e Tomás passaram o inverno mais próximo do que nunca. Aprenderam a cozinhar juntos, a rir nos momentos pequenos, a fazer amor com ternura e paciência, sempre sem pressa, sempre respeitando os limites um do outro. Tomás começou terapia. Pedro acompanhava-o às sessões quando pedido. Uma noite, deitados na cama, Tomás sussurrou. Achas que merecemos ser felizes depois de tanto atraso? Merecemos, respondeu Pedro. Talvez precisamente por causa dele. Em fevereiro, uma surpresa, uma editora independente contactou-os. Queria publicar o Diário de André, com a introdução de Tomás e prefácio de Pedro. Receita revertia para a Associação de Apoio a Jovens LGBT. Aceitaram. O livro chamava-se A Carta que Chegou Tarde. Mas, na véspera do lançamento, Francisco ligou em pânico. A minha tia sabe do livro. Ameaçou revelar algo sobre ti, Pedro. Algo do teu passado. Pedro gelou. O quê? Não sei. Mas contratou um detetive. Pedro lembrou-se de Miguel. Do relacionamento tóxico. Das mensagens violentas que trocara no fim. Das ameaças que nunca denunciara por vergonha. Se aquilo viesse ao público. Contou tudo a Tomás nessa noite. Esperava julgamento. Recebeu abraço. Vamos enfrentar juntos, disse Tomás. Como tudo o resto. O lançamento do livro aconteceu numa livraria pequena no Chiado, cheia até à porta. Leonor apareceu, tímida, ao lado do pai. Abraçaram-se em público pela primeira vez em anos. Mas, no dia seguinte, o jornal sensacionalista publicou. Autor do livro gay esconde passado de violência no namoro. Fotos antigas de Miguel com nódoas negras, falsas, encenadas na altura para manipular. Mensagens tiradas de contexto. Pedro sentiu o mundo desabar outra vez. A mentira espalhou-se como fogo. Clientes cancelaram projetos de Pedro. Amigos afastaram-se. A mãe ligou, chorosa, porque não me contaste. Pedro não tinha resposta. Sentia-se nu, exposto, sujo. Tomás manteve-se ao lado dele, firme. Vamos desmentir tudo. Temos as mensagens completas. Temos a denúncia que nunca fizeste, mas podes fazer agora. Foram à polícia. Miguel, contactado, negou tudo, mas as provas eram claras. As nódoas eram maquilhagem, admitiu por escrito anos antes numa mensagem de chantagem. O caso foi arquivado como calúnia. Mas o dano estava feito. Pedro entrou em depressão. Deixou de sair de casa. Tomás cuidou dele como nunca ninguém cuidara. Tu salvaste-me primeiro, dizia Tomás todas as noites. Agora é a minha vez. Leonor apareceu uma tarde, trouxe bolo de chocolate caseiro. Desculpa ter duvidado de ti, disse a Pedro. O meu pai fala de ti como se fosses família. Lentamente, Pedro voltou à superfície. O livro, apesar do escândalo, vendeu milhares. Cartas de leitores chegavam todos os dias, jovens que se sentiam menos sós, pais que aprendiam a aceitar, viúvos que encontravam consolação. Em abril, a tia de André perdeu o processo. O tribunal reconheceu o diário como bem cultural e direito à memória. Francisco ficou com a guarda legal. Numa noite quente de primavera, Pedro e Tomás voltaram ao mirador de Santa Catarina.
Levaram o desenho que André fizera. Achas que ele está a ver? Perguntou Tomás. Acho que está a sorrir, respondeu Pedro. Beijaram-se sob as estrelas, sem medo. Mas o destino guardava ainda uma última volta. Em maio, Pedro recebeu um e-mail anónimo. Assunto: tenho outra carta do André. Abriu, coração aos saltos. Era verdade. Uma segunda carta, nunca enviada, encontrada numa caixa antiga da faculdade onde André lecionara antes de morrer. Endereçada ao próprio André, uma carta que ele escrevera para si mesmo, para o dia em que deixasse de ter medo. Nela, André descrevia o homem que imaginava encontrar o seu amor, alguém gentil, corajoso, com olhos que entendem a dor sem precisar de palavras. Alguém que chegue quando eu já não estiver, para mostrar ao Tomás que o amor vence sempre. No fim, se estás a ler isto, estranho bondoso, obrigado. Cuida dele por mim. Pedro chorou tanto que mal conseguia respirar. Mostrou a Tomás. Lerem juntos, de mãos dadas. Ele sabia, disse Tomás. Sabia que tu virias. Decidiram incluir a segunda carta numa segunda edição do livro. Chamaram-lhe as duas cartas que chegaram na hora certa. Leonor mudou-se para Lisboa no verão. Alugou um quarto perto do pai. Começaram a reconstruir, devagar. Pedro e Tomás compraram um pequeno apartamento no Bairro Alto, com vista para o Tejo. Decoraram-no com desenhos de André e fotografias dos três, porque Francisco também se tornara família. Uma noite, exatamente 10 anos e um dia depois da data marcada na primeira carta, voltaram ao mirador ao pôr do sol. Tomás tirou um envelope do bolso, novo, papel grosso, caligrafia dele. Desta vez não se vai perder, disse. Dentro, uma única frase. Quero passar o resto da vida contigo, Pedro. Pedro respondeu com um beijo que não precisava de palavras. Lá embaixo, o rio brilhava dourado. Lisboa inteira parecia aplaudir em silêncio. E, algures, André sorria. Os anos seguintes foram de cura lenta e profunda. Leonor formou-se, começou a trabalhar no ateliê de arquitetura com o pai. Tornaram-se sócios. Ela trouxe ideias jovens, ele experiência. O ateliê cresceu. Pedro desenhava as identidades visuais dos projetos, logótipos, sites, livros de apresentação. Trabalhavam juntos, riam juntos, jantavam juntos quase todas as semanas. A mãe de Pedro, depois de muito tempo em silêncio, apareceu uma tarde no apartamento. Trouxe pastel de nata da pastelaria antiga de Belém. Quero conhecer o Tomás, disse, voz trêmula. Conheceu. Jantaram os 4. A mãe chorou ao ouvir a história da carta. No fim, abraçou Tomás. Obrigada por cuidar do meu filho. Tomás respondeu, emocionado. Ele é quem cuida de mim, acredita. Francisco encontrou namorado, um professor de história que adorava desenhar. Casaram numa cerimónia pequena na Praia da Ursa, com o mar como testemunha. Pedro e Tomás foram padrinhos. O livro tornou-se referência. Escolas pediam palestras. Tomás e Pedro aceitavam algumas, sempre juntos. Falavam de coragem tardia, de amor que sobrevive ao medo, de como uma carta perdida pode mudar tudo. Pedro começou a pintar outra vez, algo que abandonara depois de Miguel. Expôs numa galeria pequena no Medox. A primeira tela vendida foi um retrato de Tomás a ler a carta, luz dourada no rosto. Numa entrevista, perguntaram-lhe o que aprendera com tudo aquilo. Que o amor não tem prazo de validade, respondeu. Chega quando tem de chegar. E fica. Tomás, ao lado, apertou-lhe a mão. Mas nem tudo era perfeito. Havia noites em que Tomás acordava com pesadelos sobre André doente. Havia dias em que Pedro duvidava se merecia tanta felicidade. Terapia continuava. Conversas difíceis continuavam. Mas continuavam juntos. Em 2028, decidiram adotar. O processo foi longo, cheio de burocracia e olhares desconfiados. Mas, em 2030, uma menina de 4 anos chamada Luz entrou nas suas vidas. Tinha olhos grandes e curiosos e uma gargalhada que enchia a casa. Leonor tornou-se madrinha. Babava pela sobrinha.
Francisco trouxe brinquedos desenhados à mão. Luz cresceu ouvindo a história da carta perdida, versão infantil, claro. Um anjo chamado André deixou cair uma carta mágica que trouxe o papá Pedro ao papá Tomás. Quando fez 7 anos, pediu para ir ao mirador ver onde os papás se apaixonaram de verdade. Foram os 4, Pedro, Tomás, Luz e Leonor. Levaram flores para deixar na grade, em memória de André. Luz perguntou: "O anjo André está feliz agora?" Tomás ajoelhou-se ao nível dela. "Muito feliz, minha Luz. Porque nos ajudou a encontrar a nossa." Nessa noite, em casa, Pedro e Tomás deitaram Luz e ficaram na varanda, vendo as luzes da cidade. "Achas que ele imaginava isto tudo?" perguntou Pedro. "Acho que imaginava amor", respondeu Tomás. E amor foi o que aconteceu. Beijaram-se devagar, como quem tem todo o tempo do mundo. Porque finalmente tinham. 10 anos depois do dia em que a carta caiu aos pés de Pedro, Lisboa preparava-se para a maior marcha do orgulho de sempre. Tomás e Pedro encabeçavam o carro principal, de mãos dadas com Luz, agora adolescente de 14 anos, cabelo pintado de roxo, bandeiras arco-íris nos pulsos. Leonor caminhava ao lado, com a namorada. Francisco e o marido vinham atrás, com os filhos adotivos. A multidão aplaudia, cantava, chorava de alegria. No palco da Praça do Comércio, Tomás subiu para falar. Voz firme, olhos brilhantes. Há 15 anos, uma carta perdida no metro mudou as nossas vidas. Hoje, essa carta salvou muitas mais. Porque o amor, quando é verdadeiro, não fica preso no envelope. Espalha-se. Multiplica-se. Cura. A multidão rugiu. Pedro juntou-se a ele. Beijaram-se em público, sem medo, sob chuva de confete coloridos. Luz correu para os abraçar. A família inteira se uniu no palco. Mais tarde, no mirador de Santa Catarina, agora com uma placa discreta em memória de André, colocada pela associação que o livro ajudara a fundar, sentaram-se todos a ver o pôr do sol. Luz tirou uma fotografia, Pedro e Tomás de mãos dadas, Leonor encostada ao ombro da namorada, Francisco a desenhar no caderno, as crianças a correr. Esta é a minha família preferida, disse Luz. Tomás sorriu. A nossa também. E, no silêncio que se seguiu, todos sentiram, que André estava ali. Não como fantasma, mas como luz. A carta perdida deixara de ser perdida. Transformara-se em ponte. Em casa. Em futuro. E o amor, esse, chegara exatamente na hora certa.